A gente chama Masha de caixa eletrônico. Peçam o que quiserem, anunciou minha mãe diante de uns 30 parentes no restaurante. Eles se acabaram, gastando 300 mil. O garçom trouxe a conta, e eu me levantei, vou ao banheiro e fui embora para casa. O que aconteceu depois, eles lembram até hoje com horror. Meu nome é Masha. Tenho 33 anos, e no mês passado finalmente recebi a promoção pela qual vinha batalhando todos esses anos. Diretora operacional da filial da Sibéria. Sou impressionante para quem começou como estagiária num salão comum, onde no verão é abafado e no inverno venta pelas janelas, né? O aumento foi generoso o suficiente para eu começar a pensar seriamente em financiamento de imóvel. Quero uma casa em algum subúrbio de Kemerovo, talvez em Yagunovskoye ou Berezovo, com um terreno de umas 600, uma estufa de tomates, e quem sabe, com o tempo, até uma sauna. Em casa, não contei nada. Estranho. Se vocês conhecessem meus parentes, entenderiam imediatamente. Em vez de um jantar em família, reuni colegas no Bar Coruja, no Boulevard dos Construtores. Sveta, do financeiro, trouxe aqueles eclairs da confeitaria na Sovetskaya, que todos amamos. Dima, do departamento vizinho, aquele que sempre falta nos eventos corporativos, desta vez apareceu. Que não se esqueça da Masha, a gente simples aqui. Sveta ergueu a taça de martini. Todos aplaudiram, e eu ria, pensando por que não liguei para mamãe e papai. Nem mandei mensagem para Lisa. A resposta é simples, minha família já havia me transformado em um caixa eletrônico pessoal. No mês passado, por exemplo, meu pai, Alexandre Ivanovich, precisou urgentemente de 80 mil para consertar o telhado. O terceiro reparo de emergência do ano, diga-se de passagem. Minha mãe, Tatiana Petrovna, quebrou a máquina de lavar de novo. A velha Endesi já havia dado seu serviço. E adivinhe quem bancou a nova alemã de 45 mil? E Lisa então nem se fala, tem 36 anos, casada com Anton, 2 filhos, Sasha e Kira. Os dois trabalham, mas de alguma forma nunca têm dinheiro. Masha, socorre. O pagamento do karatê do Sasha está atrasado. A escola de esportes já avisou. Machu, Kira precisa de sapatos de dança. Sem eles, não deixa entrar na aula. E a contribuição do apartamento? E assim segue, sem fim. Sabe o que mais dói? Lisa sempre foi a favorita. Na infância, tudo girava em torno dela, quarto maior, roupas novas, bateria para tocar. Minhas economias para a universidade foram dadas a ela. Lisa precisa mais, disse minha mãe. Mas você, Masha, é esperta, vai se virar, né? E eu me virei. Trabalhei no expediente diurno e ainda peguei 2 bicos, à noite como entregadora, nos fins de semana no caixa do supermercado. Me formei com honras, construí minha carreira. Lisa, que engravidou no 3º ano e abandonou a faculdade, agora posta no VK textos chorosos sobre a dura vida de mãe, enquanto eu pago as aulas e atividades dos filhos dela. 2 semanas depois da minha comemoração com os colegas, toca o telefone. Mashenka, filha querida, a voz da minha mãe soava suspeitosamente meiga. Sábado, toda a família se reúne no restaurante em Saint-Germain. Reservamos uma sala só para nós. Uma reunião de família. Por qual motivo? Surpresa. Chegue às 19 horas e vista-se bem. Estranho. Normalmente, se a gente se reunia, era no máximo no dado pizza. E de repente, Saint-Germain, com seus preços absurdos. Talvez Anton tivesse recebido um bônus? Ou Lisa finalmente arrumou emprego? Mas vamos ser sinceros, ninguém ia comemorar minhas conquistas. Sábado, chamei um táxi pelo Yandex e fui pro centro. Saint-Germain estava ainda mais pomposo do que eu lembrava. Cristais tilintando, garçons como pinguins, toalhas de mesa brancas com bordado. Entro no salão e fico boquiaberta, toda a família reunida. Tia Galia de Novosibirsk, tio Misha de São Petersburgo, prima Kátia, que eu não via desde o casamento, Grisha com Zana. Uns 30 no mínimo, todos elegantes, sentados à enorme mesa. Mashenka, querida, vem cá. Minha mãe acena desesperadamente. Vou até eles como num sonho. No assento ao lado da mãe, um cartão com meu nome. Só sentei, e todos aplaudiram.
O que está acontecendo? Sussurro para minha mãe. Ela apenas sorri e bate com o garfo na taça. O salão silencia. Obrigada a todos por virem, começa ela, lançando em mim um olhar que me deixa desconfortável. Nos reunimos para comemorar um evento especial. Nossa Masha havia recebido uma grande promoção. Mais aplausos. Por dentro, fiquei gelada. Mas sabem de uma coisa? Mamãe continuou com sua voz doce e melíflua. Masha não achou necessário compartilhar essa alegria conosco. Preferiu comemorar com os colegas, mas nós acabamos descobrindo de qualquer jeito, não é? Lisa se inclina para mim com um sorrisinho. Zana te pegou no coruja. Ligou para a mamãe na hora. Super, simplesmente super. Mamãe ergue a taça, hoje vamos comemorar de verdade. Peçam o que quiserem, caranguejos, atum, filé mignon. Nada vai faltar. Nossa Masha agora tem um salário alto. Os parentes enlouquecem. Pegam o cardápio e começam a fazer pedidos. Cada um aponta para o item mais caro, pergunta ao garçom o que é aquilo. Eu fico só com um copo de água. O apetite sumiu. Isso não é uma festa, é uma humilhação pública. Papai pede conhaque armênio 5 estrelas, 3 garrafas. Tia Galha, uma travessa de frutos do mar do tamanho de uma mesa de centro. Tio Misha pede 2 aperitivos e 3 pratos principais. Tudo precisa ser provado. Uma hora depois, a administradora do salão se aproxima, inclina-se para minha mãe. Desculpe, temos uma política do restaurante. Para pedidos acima de 150 mil, é necessário 50% de pagamento adiantado. Quem vai pagar? Minha mãe nem levantou a sobrancelha. Apontou para mim e disse alto, para todos ouvirem. Masha vai pagar. Ela é nosso caixa eletrônico. Tem cartão de crédito. Uma gargalhada geral. Meu rosto arde, não sei se de raiva ou de vergonha. De repente, papai se levanta. Tudo bem, eu pago o adiantamento. De qualquer forma, a Masha depois vai pagar tudo, então tanto faz. Ele tira o cartão, vai com a administradora, e volta alguns minutos depois. Pagou 75 mil. Masha, depois você me devolve. Mamãe acena aprovada. Isso mesmo. Pra que ficar passando dinheiro de um lado pro outro? A Masha vai pagar tudo de uma vez. O sangue da família se diverte, transformando-me em uma carteira ambulante. Mas eu não discuti, não saí chorando, apenas fiquei sentada, sorrindo, bebendo água e observando como eles pediam cada vez mais caro e extravagante. Que se divirtam. Eu já tinha um plano em mente. O banquete continuou por mais 1 hora. Olhava os parentes devorando pratos cujos nomes mal conseguiam pronunciar. Grisha pediu patê de fígado de ganso e perguntou se serviam com maionese. Zana pegou um filé mignon de 5 mil e reclamou que a porção era pequena. Eu só sentava com meu copo de água, mexendo no celular debaixo da mesa. Meu plano ia tomando forma na cabeça. Masha, por que não está comendo? Perguntou mamãe, para todo o salão ouvir. Peça algo, não tenha medo de gastar seu próprio dinheiro. Mais risadas. Obrigada, a água está ótima, forcei um sorriso. Vai, relaxa, você agora pode se dar ao luxo, entrou Lisa. Anton assentiu feito um boneco. É isso aí, Masha, obrigado por pagar para todos. As crianças precisam de celulares novos. Que timing perfeito. Quase comecei a rir. Claro, já estavam planejando como me explorar mais. Finalmente, por volta das 22 horas, o garçom trouxe a conta final. Entregou à administradora, que se aproximou da mamãe. Considerando o adiantamento, falta pagar 221.300 rublos. Como vão pagar? Mamãe gesticulou teatralmente. Mas a Masha tem cartão de crédito. Masha, querida, passa o cartão. Todos me olhavam com sorrisos expectantes. Peguei a bolsa e finjo remexer nela. Ai, parece que esqueci a carteira em casa. E o celular morreu, o aplicativo não abre. Silêncio no salão. Mamãe ficou pálida. Como assim esqueceu? Sussurrou. Pois é.
Estava com pressa, troquei de roupa e esqueci de pegar a carteira. Acontece. A administradora franziu a testa. Então, quem vai pagar a conta? Encolhi os ombros. Não sei. Eu disse, a carteira ficou em casa. Talvez alguém mais pague. 30 pessoas ali sentadas. Os parentes começaram a se mexer nas cadeiras. De repente, todos pareciam pobres, uns esqueceram o cartão, outros estouraram o limite, outros só receberiam o salário na semana que vem. Isso é irresponsável. Gritou Lisa. Você sabia que viria ao restaurante. E vocês sabiam que iam pedir 300 mil. Rebati. E não pensaram em como iriam pagar. A administradora tirou o celular. Se ninguém puder pagar, vou ser obrigada a chamar a polícia. Isso é fraude. Pedir comida sabendo que não podia pagar. Foi aí que começou o pânico. Tia Gália correu atrás de Valedol. Tio Misha começou a gritar que era um engano. Mamãe me olhava com olhos de cachorro apanhado. Masha, liga imediatamente para o banco. Que desbloqueiem o cartão. O celular acabou a bateria, lembrei. Aliás, eu vou ao banheiro. Resolvam vocês. Levantei-me e fui calmamente em direção à saída do salão. Atrás de mim, ouvi gritos, xingamentos, o som de cadeiras sendo empurradas. A administradora exigia documentos. Alguém sugeriu deixar o passaporte como garantia. Lisa gritava que eu estava armando para eles. No guarda-roupa, peguei minha jaqueta. A atendente olhou curiosa. Do salão ecoava um verdadeiro escândalo. Saí para a rua. O frio de Kemerovo me despertou. Tirei o celular do bolso. Claro que funcionava perfeitamente. Chamei um táxi para casa. Enquanto ia, o telefone não parava de tocar. Chegando em casa, servi-me de um copo daquele vinho da Crimeia que eu guardava para uma ocasião especial. Sentei-me na cozinha e imaginei meus parentes discutindo e se culpando enquanto tentavam pagar a conta. O telefone continuava a vibrar sem parar. Em certo momento, chegou uma mensagem da mamãe. Ignorei. O trajeto até em casa levou uns 25 minutos. Quando atravessei a porta, meu celular já estava quase explodindo de tantas notificações, chamadas perdidas da mamãe, do papai, da Lisa, até de números desconhecidos. E as mensagens continuavam a chover. Masha, onde você está? Maria, isso não é engraçado. Volte imediatamente. Você enlouqueceu? A administradora ameaça chamar a polícia. Que egoísta você é. Li todas, rindo por dentro. Até que chegou uma que me fez cair na gargalhada. Masha, a administradora disse que alguém precisa pagar ou eles chamam a polícia. Venha imediatamente. Coloquei o celular no silencioso e fui para a cozinha. Depois de um copo de água, a fome bateu ferozmente. Decidi me mimar com um jantar de rainha, macarrão com camarões ao molho cremoso de alho e uma garrafa de um bom vinho Mazandra tinto. Nada da bebida barata de R$ 30 que eu costumava tomar. O celular continuava vibrando como louco. Masha, sua mãe teve que pagar com o cartão dela. É revoltante. Tio Misha, como você pode envergonhar os pais assim? Tia Gália, dinheiro realmente muda as pessoas? Que vergonha. Um parente distante, primo neto da tia Gália, que eu nunca tinha visto na vida, também mandou mensagem. Eu lia tudo, enrolando o macarrão no garfo. Tudo igualzinho. Você é egoísta. Você é mesquinha. Você mudou. E ninguém mencionava que eles pediram intencionalmente os itens mais caros do cardápio só para me empurrar a conta. Depois do jantar, desliguei o celular de vez e fui dormir. O melhor sono dos últimos meses. No domingo, acordei por volta das 9 horas e liguei o celular. 47 chamadas perdidas, 83 mensagens. Preparei um café forte e comecei a ler as mais suculentas. Mamãe tinha enviado um texto enorme, perto da meia-noite. Você teve que pagar 221 mil no cartão por causa do seu comportamento infantil. Nós e seu pai estamos extremamente desapontados. Lisa está certa, você se transformou em um monstro. Aguardo transferência imediata.
Lisa não ficou atrás. Não acredito que você fez isso com seus pais depois de tudo que fizeram por você. As crianças estavam tão felizes, e você estragou tudo. Você não é a irmã com quem cresci. Até então entrou na dança. Feio, Masha. Todos têm despesas. Agora a sogra perdeu 220 mil por causa das suas travessuras. Eu terminava a segunda xícara de café quando bateram na porta. Depois, começaram a martelar. Maria, abre. Sabemos que você está em casa. Era a voz do papai. Maravilha. Olhei pelo olho mágico, mamãe, papai e Lisa, todos com cara de poucos amigos. Suspirei e abri a porta. Entraram como se fosse um assalto. Mamãe me mostrou a nota do restaurante na cara. Papai começou a falar sobre respeito e valores familiares. Lisa balançava a cabeça, como se eu tivesse cometido um assassinato. Você nos deve 300 mil rublos. Gritou mamãe. Transfira imediatamente. Eu não me contive e comecei a rir. Eles congelaram e me olharam. O que há de tão engraçado? Berrou papai. Olhei para eles com um gesto amplo. Todo esse circo. Vocês fizeram aquele jantar só para me ensinar uma lição por eu não ter contado sobre a promoção. Convidaram 30 pessoas, mandaram pedir tudo, e ainda anunciaram publicamente que eu era o caixa eletrônico. E agora ficam bravos porque eu não quis colaborar. Mamãe ficou vermelha. Nós estávamos comemorando por você. Não, vocês estavam me punindo. Pois bem, parabéns, lição aprendida. A partir de hoje, não vou dar mais um centavo para nenhum de vocês. Querem me tratar como uma carteira ambulante? Ok. Ganhem o próprio dinheiro. O silêncio foi ensurdecedor. Eles me olhavam como se eu fosse de outro planeta. Você não pode fazer isso, disse finalmente Lisa. Tenho filhos, despesas, planeje melhor seu orçamento, arrume um segundo emprego, pare de gastar com besteira. Não ligo. Seus problemas financeiros não são mais meus problemas. Mamãe se agarrou ao peito, indignada. Mas fizemos tanto por você. E o que exatamente? Deram meu dinheiro para a universidade da Lisa. Me fizeram trabalhar em 2 empregos enquanto ela se divertia. Transformaram-me em uma vaca leiteira pelos últimos 10 anos. Sim, obrigada mesmo. Você está se comportando como uma idiota, disse papai. Deve ajudar a família. Sério? E quando foi a última vez que vocês me ajudaram? Quando eu trabalhava 16 horas por dia, onde vocês estavam? Quando precisei de moradia entre os apartamentos alugados, quem se ofereceu? Mas assim que comecei a ganhar dinheiro de verdade, então, claro, somos família. Aproximei-me da porta e a abri de vez. Pronto, se virem agora. Considerem isso uma lição de 150 mil sobre consequências. Talvez da próxima vez pensem 2 vezes antes de humilhar publicamente quem paga a conta. Eles foram embora, chocados demais para continuar discutindo. Mas eu sabia, isso era só o começo. 2 dias se passaram em relativo silêncio. Então, mensagens começaram a chegar de novo. Masha, precisamos conversar. Isso foi longe demais. Mamãe, as crianças perguntam por que a tia Masha não gosta da gente. Era isso que você queria, Lisa? O pagamento no cartão da sua mãe é em breve. Reflita, papai. Respondi apenas à mamãe. Na última vez, a conversa custou 300 mil, passei. Na quarta de manhã, Lisa postou algo no V-Contact. Algumas pessoas esquecem de onde vieram. Dinheiro muda a pessoa, mas a karma não dorme. Rezo pela minha família neste momento difícil. Não mencionou nomes, mas todos os nossos conhecidos entenderam a referência. O telefone vibrou com mensagens de pessoas que eu não falava há anos. Oi, Masha. Vi o post da Lisa. Tudo bem? Que drama é esse? Lisa escreve coisas misteriosas. Negligenciei todas. Que ela faça seu teatro de um ato. Tenho trabalho e sonho com uma casa. Na quinta-feira, ligou minha prima Zana. Ela estava naquele jantar, mas ficou calada como peixe.
Masha, não desligue. Só queria dizer que te entendo. O que eles fizeram foi horrível. Que reviravolta, não? Sim. Eu só pedi uma salada naquela noite. Fiquei constrangida. Sua mãe anunciou para todos que você era o caixa eletrônico. Exagero. E por que ficou calada? Perguntei. Você conhece sua mãe. Não há argumento com ela. Ela sabe colocar todos no lugar. Enfim, continuou Zana, saiba que nem todo mundo te considera vilã. Mas a família está em polvorosa. Sua mãe liga para todos reclamando. A Lisa conta para todo mundo que você priva as crianças. Que, por sua causa, Sasha saiu da aula. Mas as crianças têm 2 pais trabalhando. Elas vão sobreviver. Depois da conversa, conferi o V-Contact de novo. Lisa postou uma foto de Sasha de kimono, com a legenda, último treino. Sonhos terminam quando a família te trai. Manipulação pura. Fiz screenshot, só por precaução. Sexta-feira, nova onda de mensagens. Parentes que eu nunca tinha visto começaram a se indignar com minha falta de espiritualidade. Tia Marúzia escreveu um texto enorme dizendo que dinheiro não traz felicidade. Vinha de quem pediu um filé de 5.000. No sábado, bloqueei uns 15 números. Então chegou um e-mail do papai. Maria, estamos profundamente magoados com seu comportamento. Não te criamos assim. Lisa tenta explicar às crianças por que a tia as abandonou. Sasha teve que sair do karatê. Kira não vai para os acampamentos de dança em Anapa. Isso tudo por sua causa. Estamos dispostos a perdoar sua loucura, se você se desculpar e voltar a ajudar a família. O pagamento no cartão da sua mãe é em 2 semanas. Faça a escolha certa. Comecei a escrever uma resposta ao papai, mas mudei de ideia. Em vez disso, digitei outra. Papai, guardei todas as mensagens, e-mails e ligações da semana passada. Se a perseguição continuar, acionarei um advogado. Carta de reclamação, denúncia à polícia pelo artigo 163 do Código Penal, extorsão, pacote completo. Não responderei mais a pedidos de dinheiro. Esta é a última mensagem. Enviei uma cópia para a mamãe e bloqueei todos os e-mails. As semanas seguintes passaram em um silêncio estranho. Esperava que aparecessem em casa de novo. Mas não. Aparentemente, a ameaça de ação legal e de um artigo específico surtiu efeito. Ou talvez estivessem preparando um novo plano. O trabalho me salvava. O novo cargo não deixava espaço para tédio. A equipe trabalhou como louca. Assinamos 3 grandes clientes. O chefe deu a entender que haveria bônus. Mais um pouco e eu teria o suficiente para o primeiro pagamento da casa. Comecei a monitorar o Cian. A 1 hora de Kemerovo, encontrei uma ótima opção: casa de tijolos, 120 metros quadrados, terreno de 600 metros, gás instalado. E ainda tinha estufa. No anúncio dizia, para amantes da jardinagem. Adicionei aos favoritos. Em breve, muito em breve. Enquanto isso, a Lisa continuava a escrever posts chorosos no V-Contact sobre traição familiar, karma não dorme, gratidão às pessoas certas. Conhecidos começaram a me remover dos amigos. Tudo bem, seleções naturais acontecem. Certa manhã, no mercado, encontrei tia Zina, nossa antiga vizinha do quintal. Uma mulher especial, que passou pela perestroika e pelo default. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido a deixou. Mashenka. Me chamou ela perto da banca de frango. Ouvi falar das suas confusões familiares? Suspirei. Em Kemerovo, notícias correm mais rápido do que na internet. Olá, tia Zina. Sim, estou vivendo devagar. Ela deixou o pacote de lado, me olhou atentamente e de repente disse: Sabe o que eu te digo? Quando meu marido nos deixou com 3 filhos, toda a família dele vinha me cobrar: perdoa o idiota, volta, é família. E eu dizia: não, isso é um pacote completo. Ponto. E sabe? Fiz a coisa certa. Ensinei meus filhos, consegui meu apartamento, agora cuido dos netos. E ele ainda roda por aí em apartamentos alugados.
Ela segurou minha mão. Amar a família não significa se enterrar viva. A família é como um pântano. Puxa e não deixa escapar. Você fez certo em colocar limites. Agora que se virem sozinhos. Ela foi embora para as barracas de legumes, e eu fiquei ali por um bom tempo digerindo suas palavras. 3 meses depois do fiasco no restaurante, minha proposta para a casa em Yagunovskoy foi aceita. Os antigos donos estavam se mudando para a filha em Novosibirsk e vendiam por um preço bom. No dia da negociação, enquanto o notário preparava os documentos, chegou uma mensagem da mamãe. Katina, casamento daqui a 1 mês. Tradição familiar, mínimo 30.000 dos parentes. Escondi o celular e peguei as chaves da minha casa. Pesadas, de verdade. Da vida real. Mudei no início de maio. A melhor época para o jardim. 2 carregadores uzbeques fortes carregavam caixas e se espantavam. Por que você, sozinha, precisa de uma casa? E a família, onde vai ficar? Tomates, pepinos, maçãs brinquei. Eles se entreolharam. A cidade engana, mas ficaram quietos. A casa me recebeu com o rangido do assoalho e o cheiro de madeira antiga. Os antigos donos deixaram no porão potes de conservas e, no sótão, amarrados, massas secas. Na primeira noite, sentei na varanda, bebi chá de um térmico e ouvi cães latindo ao longe. O silêncio era ensurdecedor depois do apartamento da cidade. Uma semana depois, chegou a vizinha Verônica Maximovna, ex-professora de literatura, com pães recheados de repolho. É para sua mudança. Moro do outro lado, na casa com as janelas azuis. Se precisar, bata, não tenha vergonha. Os pães ainda estavam quentes. Quase chorei com tanta gentileza simples. Ninguém esperava nada em troca, apenas gentileza de vizinha. E o marido? Perguntou ela, olhando o quintal vazio. Não tenho marido. E certo, disse ela de repente. Passei 30 anos tranquila com meu Maxim. Que ele descanse em paz. Um bom homem, não nego o ponto, mas quando ele morreu, foi como se eu tivesse renascido. Descobri que gosto de rock, que devoro livros de mistério e que posso dormir até o meio-dia. Com ele, tudo era no horário: café da manhã às 7 horas, almoço ao meio-dia, jantar às 18 horas. Almôndegas às terças, peixe às quintas. Então, vivam como quiserem, queridos. Até consertem a sauna. Os antigos donos deixaram-na abandonada, e na casa a sauna é prioridade. 2 meses depois, Zana ligou, rindo tanto que mal conseguia falar. Masha, você não vai acreditar. Sua mãe resolveu reunir todo mundo de novo para discutir a situação familiar. Reservou um salão de café e, adivinha, pediu para cada um contribuir. Diz que os tempos estão difíceis e que cada um paga a sua parte. E o que aconteceu? Tio Misha, quando ouviu, disse que tinha assuntos urgentes e foi embora. Tia Gália tomou água e também desapareceu para buscar a neta no jardim de infância. Em meia hora, todos tinham ido embora. Seu pai tentou fazer um discurso sobre valores familiares, mas ninguém estava ouvindo. Alisa, você não vai acreditar, disse Zana. Disse que ela e Anton vão ter que se mudar do apartamento de 3 quartos para um de 2. Muito caro de manter, disse ela. Talvez aprendam, finalmente. E sua mãe me ligou separadamente depois. Sabe o que disse? Diga a Masha que a perdoamos. Quase joguei o telefone no chão. Eu estava podando as rosas. Os antigos donos deixaram arbustos magníficos ao longo da cerca. As mãos arranhadas, mas a alma cantando. Perdoam-me. Que coisa! O encontro com minha colega Annie aconteceu por acaso. Nos esbarramos perto da banca de pão. Ela me reconheceu na hora. Masha, quanto tempo! Ouvi dizer que houve uma revolução familiar aí. As notícias voam rápido. Sua Dalisca espalhou tudo nas redes sociais. Sempre me perguntei como você aguentou. Lembra da formatura? Você deveria receber a medalha, mas foi mandada ficar com os filhos dela enquanto ela se divertia com Anton no banquete. Quase esqueci, mas Ania lembrou. No último toque, você se atrasou porque deram seu carro a Lisa para uma entrevista.
Você ia trabalhar de ônibus, acordava às 5 horas. Foi uma época complicada. Vamos tomar um café algum dia? Sugeriu. Agora trabalho na escola, ensino geografia. Sem pedidos ou favores, só para conversar. 6 meses depois, Lisa escreveu uma longa carta. Anton tinha ido embora com uma caixa nova da loja deles, levou todo o dinheiro e se recusava a pagar pensão. Oficialmente desempregado. Os pais não podiam ajudar. Tio Misha, advogado, cobrava 30 mil de multa e suspensão da carteira. Nada de álcool envolvido. Lisa não pedia dinheiro, só escrevia e escrevia sobre como é assustador estar sozinha, como as crianças choram, sobre cortes de pessoal no trabalho. Respondi brevemente, expressando simpatia. Ela me contou que na assistência social era possível obter auxílio para alimentação gratuita na escola para os filhos. Não a convidei para casa, não ofereci dinheiro, mas também não me alegrava com a situação. Não seria humano. Minha mãe ligou algumas vezes. Eu não atendia, mas ouvi uma mensagem de voz. Masha, aqui é a mamãe. Estive pensando, talvez tenhamos exagerado, acostumados que você sempre ajudava. Seu pai diz que transformamos você em um banco. Eu me exaltei na hora. Enfim, espero que esteja tudo bem com você. Quem sabe conversamos algum dia? Não foi um pedido de desculpas, mas para uma mulher que nunca admitiu estar errada, quase um feito heróico. No outono, meu jardim estava transformado. Consertei a estufa com a ajuda de Verônica Maximovna. Descobri que, na juventude, ela e o marido reconstruíram uma casa do zero. Os tomates cresceram lindos, os pepinos coloquei em conservas. Colhi batatas para o inverno, pequenas, mas minhas. Distribuí aos vizinhos. Aqui na rua, é costume dividir a colheita. Aos domingos, eu e Verônica Maximovna tomávamos chá e ela contava sobre a escola, os alunos e os 40 anos ensinando literatura. De repente disse: Sabe, Masha, contei sua história para minha filha Natasha. Ela mora em Moscou e é uma grande chefe. Disse, finalmente uma mulher decente em nossa cidade, que sabe seu valor, e ela é um exemplo para minha neta, aprenda como viver o ponto. E eu pensava, olha só, eu sou um exemplo. Tudo o que fiz foi parar de distribuir meu dinheiro sem pensar. Um ano depois, decidi postar uma foto no VK, meu jardim florido, sem detalhes. Ania comentou, lindo. Zana, inteligente. De repente, um comentário de Lisa. Muito bonito. Plantamos salsa na varanda com as crianças. Você nos inspirou. Fiquei pensando cada manhã, ao sair para o jardim, tia Zina estava certa. Sim, era um pacote completo, e o amor à família não se mede em dinheiro. Ele nem se mede. Ou existe, ou não. Meus pais envelheceram nesse ano. Zana contava que papai arrumou emprego como zelador, mamãe vendia coisas antigas. Lisa trabalha em 2 empregos, loja de dia, faxina à noite. As crianças ficam na escola estendida, sobrevivendo. Às vezes penso se deveria ter feito diferente, mas então lembro do restaurante. Ela nos transformou em banco na frente de todos. E percebo, não, fiz tudo certo. Ontem, Verônica Maximovna trouxe mudas de morango. Um tipo especial, Rainha Elizabeth. Dá frutos até as geadas. Plantei e sorri. Rainha Elizabeth. Igual minha irmã. Mas útil. Eu não sou mais um caixa eletrônico. Sou Maria, dona de uma pequena casa na rua Sadovaia. Tenho estufa com tomates, adega com conservas e uma vizinha que me ensina a fazer pães de repolho. E sabe de uma coisa? Isso é felicidade suficiente. M.